Boa noite, professor. Estou assistindo o programa e foi citado que fora da igreja não há salvação. Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor. Pergunta de Joaquim Almeida. O parágrafo 846 do Catecismo, 846, diz assim, olha, coloca entre aspas, fora da igreja não há salvação. Vai ter que entender isso. Não quer dizer que a pessoa que não conheceu a igreja vai para o inferno. Não é isso. Vamos explicar. Ó, o Catecismo diz assim, como entender essa afirmação com frequência repetida pelos padres da igreja? Quem são padres da igreja? São aqueles primeiros grandes santos da igreja, do século I até o século VIII, mais ou menos. Santo Agostinho, São Jerônimo, São Leão Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Basílio, aqueles gigantes da igreja, né? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja que é seu corpo. Então, a igreja assim, toda salvação chega a nós pela igreja. Por isso que a pessoa deve entrar na igreja, né? Aí diz assim, olha, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo é a salvação, mas Cristo se torna presente a nós através da igreja, principalmente pelos sacramentos. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não podem salvar-se, prestem atenção que está dizendo no catecismo, eu estou lendo aqui, ó, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então, quem sabe, de consciência, recebeu catequese, recebeu formação, sabe que a salvação vem por Cristo através da igreja e rejeita a igreja, se ele se perder, é culpa dele. A salvação está sendo oferecida para ele, por Cristo, através da igreja. É o que diz aqui o Catecismo. Inclusive, essa citação, ele coloca aqui embaixo, ó, 1527, é lá da Lumen Gentium, Vaticano II, número 14. Depois ele explica assim, esta afirmação não visa aqueles que sem culpa, desconhecem Cristo e a sua igreja. Então, aquele que sem culpa não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, não é para eles. Aí diz assim, aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Então, mesmo a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo e a igreja, mas que viveu de acordo com a sua consciência, pode ser salvo. E aí ele diz assim, Deus pode, por caminhos dele conhecidos, mas para nós desconhecidos, levar a fé a todos os homens que sem culpa própria ignoram o evangelho. Pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Quer dizer, o que o Catecismo termina dizendo? Não é porque a pessoa pode se salvar, se ela sem culpa não conhece o evangelho da igreja, que a igreja vai deixar de evangelizar. Não. Aí seria trair o Cristo, porque o Cristo disse, ide a todos os povos, ide a todas as nações, pregai o evangelho, ensinai a observar tudo que eu prescrevi. Quem crer e for batizado será salvo. A missão da igreja é ir pelo mundo inteiro. O Papa Francisco não fala outra coisa a não ser disso. Evangelizar. Evangelizar.
evangelizar. É aquele id de Jesus que permanece, né, aí válido para sempre. E aí, Sandro? Deu para explicar? Deu para entender bem, Sandro? Com certeza. Amém. Professor, tem uma dúvida. Com o batismo, voltamos a ser filhos de Deus? Quer dizer, então, antes somos considerados apenas criaturas de Deus como qualquer outro ser vivo ou não? O Aldo Pérez de São Gonçalo que perguntou. É isto mesmo. É isso mesmo. Quem não foi batizado, não entrou no corpo de Cristo, não se tornou filho, porque a gente se torna filho no Filho. Quando você pertence a Cristo, você passa a ser filho de Deus, porque Cristo se faz meu irmão, me adota como irmão, então eu volto a ser filho do Pai por adoção. Quem não foi batizado é criatura de Deus, mas não é filho de Deus, herdeiro do céu, filho de Maria, membro da igreja, templo do Espírito Santo. É isso mesmo. Né? O que mais? O Catecismo de São Pio X, o qual tive pouquíssimo contato, mas pelo que pesquisei, parece ser ótimo e acabei adquirindo por curiosidade e vou estudá-lo. Há muita divergência entre ambos, né? O Catecismo hoje da edição típica vaticana. Na verdade não é São Pio X, é São Pio V. São Pio V. São Pio V foi o Papa, logo depois do Concílio de Trento, que terminou em 1565, que então publicou o primeiro catecismo da igreja, chamado Catecismo Romano. É o catecismo que nós todos fomos evangelizados nele, porque esse daqui, que é o segundo catecismo, ele foi aprovado em 1992, só faz 20 anos. Então, todo mundo que foi catequizado há 20 anos atrás foi catequizado no catecismo de Pio V. É o mesmo catecismo daqui. O que esse tem de diferente? Ele atualizou muitas coisas que há 400 anos atrás não tinha. 400 anos atrás não tinha bebê de proveta, não tinha inseminação artificial, não tinha, né, mil coisas, células. Então, esse catecismo, ele atualiza o catecismo anterior. Tanto assim, que é uma coisa muito interessante, é que o outro tinha 4 partes, esse tem as mesmas 4 partes. Né? É o credo, os sacramentos, a moral e a espiritualidade. Esse manteve a mesma coisa. E atualizou o catecismo de São Pio V. Todos os dois são bons. Agora, é claro, use esse catecismo, porque é o mesmo de Pio V atualizado. Né? A pessoa não quis se identificar, mas ela coloca aqui, a igreja é santa e pecadora. Como pode isso acontecer? Né? Como a igreja pode ser santa tendo tantos pecadores no meio dela? Não, a gente não pode dizer igreja santa e pecadora. A igreja é santa. É dogma de fé. Quando a gente reza o credo, nós dizemos assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A gente não fala, creio na igreja una, santa e pecadora, católica e apostólica. Não, creio na igreja una e santa. O Papa Paulo VI, no credo do povo de Deus, diz, a igreja é indefectivelmente santa. Ele usa essa expressão, indefectível. Indefectivelmente quer dizer o quê? Sem defeito. Entendeu? O pecado não é da igreja, o pecado são dos filhos da igreja. No ano 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja. Ele não pediu perdão ao mundo pelos pecados da igreja. A igreja é santa. A cabeça é Cristo, a alma é o Espírito Santo. Como é que a igreja, como instituição divina, pode ter pecado? Não tem. A teologia diz assim, igreja santa de homens pecadores. Aí sim, entendeu? A mãe igreja é santa. O meu pecado não fere a santidade ontológica da igreja, vamos dizer assim. O meu pecado, entende? A igreja como instituição divina, ela é santa. E de onde é que a igreja tirou isso? Exatamente da carta de São Paulo aos Efésios. Na carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo fala isso. Cristo a santificou pelo seu sangue. Na cruz, a igreja é santa. Agora, nós somos pecadores. Então, a gente tem que entender que a igreja, né, como instituição divina, ela é santa, mas é formada por nós também, que somos pecadores.
A Larissa fez a seguinte pergunta, até vem também de encontro com a pergunta do Luciano. Li por várias vezes o capítulo da transfiguração de Mateus. Aí, diz que Elias já veio e que eles não o reconheceram. E os discípulos entenderam que era João Batista, que ele tinha falado. Na minha interpretação, deu para entender que Elias reencarnou em João Batista. Mas a minha igreja e eu não acreditam na reencarnação. Fiquei muito confuso, gostaria que o senhor explicasse. O Luciano também pergunta, né? Ele diz que Elias foi arrebatado. Se é certo falar que então Jesus, que ressuscitou, Maria que foi assunta ao céu e Elias que foi arrebatado, se os três estão de corpo e alma no céu. Bom, vamos por parte. Como dizia o Jack Stripador, vamos por parte. Está explicando. Uma coisa é clara, ninguém foi para o céu antes de Jesus Cristo abrir as portas do céu. Ou seja, ninguém antes de Cristo foi para o céu. Então Elias foi arrebatado ao céu? Não foi. Por quê? O céu estava fechado por causa do pecado da humanidade. Cristo abriu as portas do céu com a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então, para onde que Elias foi arrebatado? Para a mansão dos mortos. E recebeu a salvação quando Cristo desceu à mansão dos mortos. Maria foi para o céu depois de Cristo. Aí está tudo certinho. Maria morreu e foi ressuscitada por Deus e levada ao céu depois da morte e ressurreição de Cristo. Então não tem problema. Bom, esse é o ponto 1. Ponto 2. Questão da reencarnação de Elias. Importante explicar isso. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor, apareceu quem ali? Apareceu Elias e Moisés, certo? Alguns dizem, mas João Batista é a reencarnação de Elias. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem devia aparecer no Tabor era João Batista. Ora, se ele fosse a reencarnação de Elias, não tinha que aparecer mais Elias, tinha que aparecer João Batista, porque na transfiguração de Jesus, João Batista já tinha morrido. Se João fosse a reencarnação de Elias, teria que aparecer então João e Moisés, e não Elias e Moisés. O que prova que João Batista não é de forma alguma a reencarnação de Elias. É apenas uma questão parabólica, metafórica, uma alegoria. O profeta Malaquias disse lá no livro dele que antes do Cristo voltar, ou antes do Messias chegar, não voltar, antes do Messias chegar, né? Elias voltaria. E Jesus explicou, quem é o Elias que voltou? É João Batista. Não em forma de reencarnação, mas em forma de profeta. Por quê? Porque o maior profeta do Antigo Testamento foi Elias. Elias venceu 400 falsos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, narrado lá no livro dos Reis. Então foi o grande profeta do Antigo Testamento. E João Batista foi o último profeta do Antigo e o primeiro do Novo que anuncia Jesus para o mundo. Então ele vem no espírito de Elias. O que quer dizer espírito de Elias? Naquela força de Elias, assim como Elias enfrentou aqueles profetas de Baal e venceu, Batista vem e prega no Rio Jordão, né, o evangelho de penitência dele. Se arrependam, mudem de vida. E João falava para os soldados, deixem de ser corruptos. Falava para os fariseus, João chorava o rei, como diz o caipira. Ou seja, no espírito de Elias. E Jesus disse, Elias já voltou, na presença de João Batista. Né? Mas não em forma de reencarnação, em forma de atuação profética. É a explicação que a igreja nos dá. O Ayrton Alves, de São Paulo, está perguntando. O Papa possui as chaves do céu e também tem a infalibilidade. Isso. O Papa pode errar no caso de afastar um ordenado da igreja, como o caso de alguns padres? O Papa pode errar em muitas coisas. Qual é a única coisa que o Papa não erra? O pessoal não entende.
quando fala de infalibilidade, penso que o Papa não erra em nada. Não, o Papa pode errar em tudo. Por que o Papa se confessa? João Paulo II se confessava toda semana. Ele dizia, aonde que o Papa não erra? Só numa coisinha. Quando ele fala de doutrina, ou seja, aquilo que eu e você precisamos para ir para o céu. Aí ele não pode errar. Entende? Então, quando o Papa ele diz assim, agora mesmo, o Papa vai canonizar 2 santos, João 23 e João Paulo II. Ele aí não pode errar. Por que ele não pode errar? Aí ele tem assistência do Espírito. Esse é o dogma da infalibilidade do Papa. Por quê? Porque ele vai dizer assim, você pode pedir a oração, a sua intercessão, a João 23 e a João Paulo II, que eles estão no céu, na presença de Deus. Ora, se o Papa errar, e os santos não estiverem no céu, aí não vão fazer papel de bobo. Tá certo? Porque eu vou pedir para o santo que está no céu, e o santo não está no céu. Então, São Tomás de Aquino dizia, o Papa não erra. Ele é assistido pelo Espírito Santo quando ele canoniza alguém. Ou quando ele proclama um dogma de fé. Eu já expliquei aqui. Né? Entende? Então, a infalibilidade é só em termos de doutrina. Aí a pessoa vai dizer, mas os papas erraram. No caso de Galileu Galilei. Sim, a igreja errou. Galileu estava certo. Que não era a Terra o centro do universo, era o Sol. Só que, como a ciência naquele tempo não era ainda avançada, e Galileu não conseguiu provar, porque Galileu quis usar o efeito da Lua para provar que era o Sol o centro, e não é. Galileu errou, ele estava certo, mas ele não conseguiu provar cientificamente. Então, os teólogos do Vaticano é que condenaram Galileu. Mas e aí? O que tem a ver com a infalibilidade do Papa? Nada. Porque não foi um problema de doutrina, foi um problema de astronomia. Tanto é que o Papa João Paulo II pediu perdão ao mundo pelos pecados desses teólogos da igreja que condenaram Galileu Galilei, quando Galileu Galilei estava certo. Agora, vejam bem, Galileu não foi torturado, Galileu não morreu na fogueira, Galileu morreu em paz com a igreja, recebendo todos os sacramentos. Eu estou dizendo isso que se você perguntar para um universitário quem foi Galileu Galilei, Galileu Galilei foi aquele italiano que morreu na fogueira da Inquisição. O Galileu morreu numa cama, recebendo o sacramento da igreja, em paz com a igreja. Muita gente não sabe nada, fica falando bobagem por aí. Então não foi um problema de doutrina, quando Galileu, foi um problema de astronomia. Mas espera aí, mas queimaram Joana d'Arc na fogueira da Inquisição? Tem nada a ver com doutrina, porque quem botou Joana d'Arc na fogueira da Inquisição não foi o Papa, foi um tribunal da Inquisição lá na França, na cidade de Rouen, conduzida pelos ingleses dentro de um processo político, e Joana d'Arc tinha recorrido ao Papa, não aceitaram levar Joana d'Arc ao Papa, então, num processo corrupto de corrupção, levaram Joana d'Arc para o fogo. Tanto assim que 20 anos depois, antes da mãe de Joana d'Arc morrer, a igreja já tinha dito, Joana d'Arc não foi bruxa, não foi nada disso, reabilitou Joana d'Arc. Não foi um problema doutrinário, não teve um ponto de doutrina em discussão, foi simplesmente um processo jurídico, político, que usou a Inquisição de maneira abusada, como fizeram também com os templários, como fizeram os reis da Espanha, Fernando e Isabel, lá com os judeus e com os muçulmanos na Espanha, que usaram a Inquisição como um meio político para expulsar da Espanha os judeus e os muçulmanos. Então, todos esses erros dos filhos da igreja, que o Papa pediu perdão, não foram problemas doutrinários, onde um Papa tem errado numa questão de doutrina.
Agora, por que esses filhos da igreja erraram? Porque os filhos da igreja são homens, não são anjos. Deus quis fundar uma igreja, gente, em cima de nós pecadores. Então Deus sabia que os leigos iam pecar, os padres iam pecar, os bispos iam pecar e os papas iam pecar. Mas assim mesmo Cristo conduz a salvação por meio dessa igreja. Deus quis assim. Né? No século, quem estuda a história da igreja não leva a susto. Porque houve tanto erro dos homens da igreja no passado, né, que quando você vê os erros que acontecem hoje, a gente não leva mais susto. Por quê? Porque isso está tudo houve lá atrás. Mas é engraçado. Cristo continua conduzindo a salvação através dessa igreja. Porque se existem os filhos da igreja pecadores, não esqueça que no céu tem mais de 20 mil santos canonizados. 20 mil! Só os que foram canonizados oficialmente. Imagina os que estão no céu que a igreja nem sabe o nome. Aquela infinidade de mártires do Império Romano, das guerras todas. Então, se houve filhos da igreja pecadores, houve muito mais filhos da igreja santos. Por isso que o Papa João Paulo II dizia assim, foram muitas as sombras na história da igreja, mas as luzes foram muito mais intensas. Entendeu? Ou seja, a força dos santos é muito mais poderosa do que a força dos pecadores. E é na força dos santos que a igreja vai para frente. Vai para frente. E vai até o Cristo voltar. Não tenham dúvida, até o Cristo voltar. É os santos que garantem a igreja. Por isso que o Papa João Paulo II dizia, citando aquele escritor famoso, Bernanos, o Papa João Paulo II dizia, a igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Uma Santa Teresinha, né? um São João Maria Vianney, pessoas santas que sempre levantaram a igreja. Vamos lá, Sandro, que está acabando o nosso tempo. A professora Bárbara está perguntando, a Igreja Católica alterou os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés. O que a igreja fez, e quem fez foi Santo Agostinho, lá no século IV, foi escrever os 10 mandamentos de maneira catequética. Santo Agostinho pegou tudo que está ali, que Deus entregou no Deuteronômio para Moisés, e Santo Agostinho transformou aquilo pedagogicamente numa catequese. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e dias de festas, honrar pai e mãe, tudo que está na Bíblia, Santo Agostinho como que catalogou. Para quê? Para ficar fácil de uma criança entender. Tanto é assim que toda a terceira parte do catecismo é baseada nos 10 mandamentos. Ou seja, a moral católica. Entende? A igreja, ela não se prende à letra, ela se prende ao espírito da letra. Porque São Paulo disse, a letra mata, é o espírito que vivifica. Então o que Santo Agostinho fez? Ele pegou o espírito dos 10 mandamentos, que Deus entregou para Moisés, e naquela potência intelectual que era Agostinho, ele ordenou. Não é para quê? Para a gente conhecer como é que a gente deve viver a moral católica, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. O Osório Borges pergunta... Eu quero só, Sandro, antes de você colocar a última pergunta, eu quero dizer que aqui o Catecismo da Igreja traz de maneira muito profunda esse assunto que a gente está estudando sobre a Igreja. Então, eu gostaria de recomendar, vocês viram que eu já li uma parte aqui, né? Recomendar que as pessoas que querem fazer um bom estudo sobre a igreja, né? Começa aqui, olha, dá um close aqui, ó, creio na Santa Igreja Católica. Percebeu o título? Creio na Santa Igreja Católica. Ele não fala creio na igreja, na Santa e Pecadora Igreja Católica, fala creio na Santa Igreja Católica. Então, começa aqui no parágrafo 748 e vai mais ou menos aí, vai longe, né? Chega aí. Então, essa é uma maneira profunda de estudar a igreja. Eu escrevi um livro também,
baseado em tudo isso, baseado no documento do Papa Paulo VI, baseado nas encíclicas, que eu chamei de A Minha Igreja. Ali também coloquei toda a fundamentação doutrinária, teológica, sobre a realidade da igreja. O Osório Borges Neto perguntando, em que momento a igreja é instituída? Qual a sua essência? A igreja é instituída por Cristo. Alguns dizem, não, que foi o imperador Constantino, que lá no ano 313, né, ele aboliu a perseguição ao cristianismo e fundou a igreja. Que fundou a igreja? No tempo do Constantino, nós já tínhamos pelo menos 30 papas. Como é que nós já tínhamos 30 papas se o Constantino fundou a igreja? Quem fundou a igreja foi Cristo. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Eu te dou as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Né? Diz para os apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Cristo instituiu a igreja. E ela foi manifestada ao mundo no dia de Pentecostes. Né? Lá no ano, mais ou menos, 30 da era cristã. O que Constantino fez, ele se tornou como imperador, se tornou cristão e passou a defender a igreja. Simplesmente isso. Muito bem, gente, nosso tempo terminou. Agradeço a vocês que vieram participar aqui ao vivo, vocês de casa que nos acompanharam. Eu quero pedir agora aos sacerdotes, lá das suas casas mesmo, que nos dê a bênção. Porque a bênção pode ser dada à distância. Eu gosto de repetir isso, né? Porque é sacramental, não é sacramento, é sacramental. Então, eu peço a você agora que ponha nas mãos de Deus agora qual é a sua intenção. Nesta bênção que os diáconos, os sacerdotes, quem sabe até algum bispo que esteja nos acompanhando, né? Estenda sobre nós as suas mãos sacerdotais, diaconais, né? E em nome de Deus nos abençoe. O sacramental precisa ter fé, senão a gente não recebe a graça. Né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha e Padroeira do Brasil. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos à Canção Nova, na Escola da Fé, e até um outro programa outro dia, se Deus quiser.